Amigos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jean, pertenço ao Grupo Espírita Lar da Caridade e hoje vamos dar sequência aí nas nossas mini palestras. O assunto que eu irei abordar hoje será sobre a reencarnação. Mas antes de adentrarmos no assunto reencarnação, gostaria de convidar a todos a fazer uma prece. Primeiramente, vamos buscar nos concentrar, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais que possam estar presentes neste momento junto conosco e pedindo também que todas as bênçãos possam ser derramadas sobre cada um de nós, sobre os seus lares, sobre os seus familiares, e que a paz possa estar presente em seus corações, em suas consciências e em seus lares. Que assim seja, amado Pai, que assim seja, amado Mestre Jesus. Bom, dentro da questão da reencarnação, a gente sabe que ela não é uma novidade através da doutrina espírita. Os povos antigos, a cultura religiosa na humanidade, já apresentavam algumas situações que declaravam a reencarnação. Dentro disso, nós temos a passagem de Jesus junto a Nicodemos, quando Jesus lhes diz: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Bom, reencarnação é quando o espírito segue na sucessão de vidas após vidas, mergulhando no corpo físico. Encarnar é quando o espírito mergulha pela primeira vez na humanidade, reiniciando a sua etapa hominal. Dentro disso, nós devemos nos perguntar: quantas vezes serão necessárias eu reencarnar? Serão infinitas? Bom, dentro desse assunto, nós necessitamos reencarnar para cumprir algumas missões das quais Deus nos coloca para que possamos realizarmos e progredirmos como espíritos, para que possamos ser espíritos perfeitos. Todos nós passamos por estes processos, então por isso mergulhamos no corpo físico. Dentro disso, também podemos citar as situações onde nós, através do nosso livre-arbítrio, acabamos fazendo escolhas, e muitas vezes essas escolhas são equivocadas, que acabam por nos trazer prejuízos a nós mesmos e aos irmãos dos quais nós estamos convivendo, né? Então, às vezes, nós criamos situações embaraçosas a nossos amigos, aos nossos familiares, prejudicando as pessoas em questões financeiras, tentando passar essas pessoas para trás, nas questões amorosas, onde ocorrem as traições, gerando raiva, ódio. Então, todas essas conjugações vão se juntando e nós precisamos reparar esses erros que nós cometemos mergulhando no corpo físico, né? Então é importante que a gente consiga cada vez mais entender que há essa necessidade de nós mergulharmos no corpo físico. Bom, nós vamos reencarnar somente aqui na Terra? Bom, até o momento que seja necessário nós reencarnarmos aqui, porque nós podemos, à medida que nós vamos evoluindo e vamos nos aprimorando como espíritos, nós podemos reencarnar em outras esferas.
E quando nós reencarnamos nessas esferas mais superiores, nós vamos deixando cada vez a materialidade do corpo físico e vamos nos sutilizando. O nosso corpo espiritual também, pelo espírito, também vai se sutilizando, né? Vai modificando à medida que nós evoluímos moralmente, intelectualmente e vamos seguindo rumo à perfeição que é destinada a todos nós. Então, através da misericórdia divina, nós temos a oportunidade de resgatarmos os erros do nosso passado. Bom, aqui também os reajustes são promovidos e viabilizados pela reencarnação, assumem a forma de provas e expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual do indivíduo. As reparações reencarnatórias ocorrem, então, segundo os ditames da lei de causa e efeito. Mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, provas e expiação, ou pela prática do amor. Cada vez que nós praticamos a lei do amor, nós também estamos resgatando os erros do passado. É uma grande oportunidade que cada um de nós temos. O apóstolo Paulo já nos ensinou: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Dentro disso também vou me permitir fazer uma leiturinha aqui de um livro para que a gente compreenda quais são as relações muitas vezes familiares. O livro é do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, SOS Família. Então ele vai fazer uma relação aqui de conjunto de convivências do que nós fizemos no passado e por que ocorre nos dias de hoje. E ele nos diz assim: é da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem impositivo e obrigatoriedade. Bom, nós temos o livre-arbítrio, a sementeira, né? Podemos semear aquilo que nós quisermos, mas a colheita será obrigatória, dentro da lei de causa e efeito. Então ele nos diz assim: o esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas de filho insidioso e cruel. O companheiro do pretérito, culposo, se revincula pela consanguinidade à vítima, desesperada, reencontrando-a em casa como irmão impenitente e odioso. O braço açoitador se imobiliza sob vergastadas da loucura, encarcerada nos trajes da família. Desconsideração de outrora, desrespeito da atualidade, insânia gerando sandice e criminalidade alimentando aversões. Como a doutrina espírita nos esclarece, hoje nós estamos mergulhados no corpo físico, na masculinidade. Amanhã posso estar como mulher, versão feminina, no gênero feminino. Hoje sou pai, amanhã serei filho e vice-versa. Os postos vão se trocando para que possamos reajustar e reparar os erros cometidos em vidas passadas. Então, quando Jesus nos diz:
Deixe suas oferendas no altar e vá depressa se reconciliar enquanto estiver a caminho, é justamente para que nós, quando tivermos problemáticas com um irmão, com uma mãe, com um amigo, com pessoas que nós temos a relação e que por algum motivo ou outro cometemos um equívoco, que a gente tente reparar esse equívoco, que a gente possa pedir perdão ou também aceitar o perdão, para que a gente não leve essas mágoas, esses rancores, o sentimento de culpa quando regressamos ao mundo espiritual. Claro que muitas vezes esses sentimentos já nos trazem problemas na vida física e principalmente quando nós estamos no mundo material, para que a gente possa cada vez mais nos depararmos no mundo espiritual com a harmonia, com a tranquilidade, para que possamos seguir na nossa caminhada evolutiva, né? Então é importante que a gente tenha esse entendimento. Eu sei que muitas vezes nós somos prejudicados violentamente, né? A mágoa é extremamente profunda, mas à medida que a gente busca entender a doutrina espírita, que a gente possa ir trabalhando isso interiormente dentro de nós, para que a gente não carregue esses sentimentos, né? Bloqueando os nossos centros vitais, né? Nos prejudicando fisicamente, porque quando nós temos mágoa, quando nós temos raiva e ódio, tudo isso a gente vai somatizando e em algum momento refletirá no nosso corpo físico através de doenças. Muitas vezes em problemas psíquicos, transtornos mentais. Então é importante que a gente consiga compreender e entender que cada vez mais nós devemos respeitar as pessoas que estão ao nosso lado, que nós devemos compreender, talvez a gente não tenha o mesmo pensamento, que isso é natural, mas que eu respeite o pensamento do meu outro irmão, sem fanatismos, sem obsessões através de pensamentos negativos, raivosos, porque isso nos desestrutura psicologicamente e, consequentemente, fisicamente. Saber respeitar as diferenças sociais que existem, né? Nesses processos de reencarnação, hoje nós somos favorecidos financeiramente, amanhã talvez nós não sejamos, porque nós precisamos vivenciar experiências para crescer espiritualmente e moralmente. Hoje eu estou, né, na pele branca, amanhã eu estou na pele negra. Isso é um processo natural para todos nós. Como eu vou criticar, como eu vou apontar irmãos de raças diferentes, de generalidades diferentes? O respeito é a base de tudo. A gente pode tentar compreender o lado do outro irmão. E quando eu firo este irmão, quando eu agrido este irmão, eu sou o primeiro prejudicado e isso responderá mais adiante nas minhas reencarnações. Aquilo que nós estamos plantando hoje, nós colheremos amanhã. São consequências, a lei de causa e efeito é para todos, a lei divina é uma lei natural. E quando a gente não respeita isso, nós vamos sofrer as consequências. Hoje eu choro, problemas que eu tenho na minha existência é em consequência, muitas vezes, da nossa vida passada. Então, quando a gente consegue compreender isso um pouco mais, a gente sabe que não é fácil quando nós estamos mergulhados no corpo físico, é um tanto difícil, né? Mas nós estamos amparados pelos nossos anjos de guarda, temos espíritos amigos que nos envolvem, nos intuem, tem outros espíritos que são simpáticos a nós. Então, quanto é importante a gente lutar cada dia, enfrentar as dificuldades com tranquilidade, com harmonia, para que a gente possa aproveitar verdadeiramente a nossa reencarnação, para que quando nós regressarmos ao mundo espiritual a gente não se arrependa daquilo que nós deixamos de fazer. Todos nós, quando temos como espíritos imortais que somos,
temos a oportunidade, antes de regressar ao corpo físico, estamos lá no departamento da reencarnação, escolhendo com os nossos amigos as oportunidades, as experiências que cada um de nós deve vivenciar. Claro que alguns de nós, às vezes pela rebeldia, pela preguiça, pelos erros recorrentes, também existe a reencarnação compulsória. Mas não se deixa também de a espiritualidade verificar a ficha pregressa de cada um desses irmãos e analisar o que é necessário para que ele possa se aperfeiçoar, para que ele possa melhorar. E assim é para todos nós, né? Então nós vivemos experiências de expiações, né? Onde são às vezes amargurosas para nós, vivenciamos provas aonde nós negociamos com a espiritualidade oportunidades de evoluirmos mais rápido, né? Então a oportunidade sempre nos é dada através da misericórdia divina e os espíritos de luz sabem o quanto é difícil nós estarmos mergulhados no corpo físico. Quantos de nós viemos à matéria e cometemos os erros novamente? Muitas vezes temos um pouco mais de entendimento e de percepção, mas quando nós mergulhamos no corpo físico, muitas vezes se modificam as coisas e as nossas escolhas. É importante a gente buscar entender isso, a literatura é farta, temos no Livro dos Espíritos, temos no Evangelho segundo o Espiritismo, muito assunto sobre esses processos de reencarnações, de aprendizados e de vivências. Que a gente possa buscar, para que a gente possa cada vez mais se fortalecer como espíritos imortais que cada um de nós é. Agradeço a oportunidade, que possamos nos reencontrar novamente e desejo profundamente que cada um de vocês que nos acompanha em nossas palestras, que possam receber a paz, a harmonia, a tranquilidade, que sejam derramados fluidos salutares sobre seus familiares, sobre seus amigos, e que nunca esqueçamos que Jesus está no controle do nosso planeta Terra, que espíritos de luz trabalham incessantemente em benefício da Terra, em benefício de cada um de nós. Cabe a cada um de nós buscarmos fazer a nossa parte. Que assim seja, amado Pai, que assim seja, amado Mestre Jesus, e obrigado mais uma vez pela companhia e pela oportunidade de estarmos juntos.